Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 31 de julho a 6 de agosto. Começamos então por dia 31 de julho, foi segunda-feira, era dia de Santo Inácio de Loyola, presbítero. Início Lopes de Loyola, Santo Inácio de Loyola, nascido em Aspizítia em 1491 e morto em Roma a 31 de julho de 1556. Preferiu a espada do cavaleiro. Durante a defesa do castelo de Pamplona, sitiado por Francisco I da França, Santo Inácio quebrou uma perna. Para lhe cortar a carreira militar, foi suficiente a leitura abúlica de alguns livros amarelecidos com a cunhada, que ele trouxe para passar o tempo da convalescência, enquanto se curava da perna. Trocou o nome de Inígio por Inácio e reuniu junto a si o primeiro núcleo da Companhia de Jesus, um grupo cada vez maior chamado de Soldados de Cristo, que lutavam e se sacrificavam sob a insígnia da divisa, para a maior glória de Deus. O Vademecum, livro que carregamos sempre, destes soldados, é um livrinho de leitura nada atraente. Os exercícios espirituais, escrito, ou melhor, vivido por Santo Inácio na solidão de Manresa. Aqui está o segredo de Santo Inácio, o segredo de sua dedicação, de sua mística, do serviço pela alegria de amar a Deus, como frequentemente repetia, misturando espanhol com italiano. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, com tutta la volontà, e com todo o coração, com toda a alma, com toda a vontade. Santo Inácio de Loyola, um grande servidor do Senhor. Na terça-feira, dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Nascido de uma das mais antigas e nobres famílias de Nápoles, a 27 de setembro de 1696, Afonso Maria de Ligório foi menino prodígio pela facilidade com que aprendeu todas as disciplinas. Aos 30 anos, era ordenado sacerdote e desenvolvia suas missões entre os mendigos da periferia de Nápoles e também com os camponeses. Aos 36 anos, com a colaboração de um grupo de leigos, fundou a Congregação do Santíssimo Salvador, cujo nome mais tarde, definitivamente, passou para Santíssimo Redentor, os Redentoristas. Os membros desta congregação ainda hoje se chamam Redentoristas e foram aprovados por Bento XIV em 1749. Expressou sua devoção a Nossa Senhora com um feliz livrinho, As Glórias de Maria, obra fundamental pelo influxo que exerceu na formação do clero até pouco tempo atrás. É a sua Teologia Moral, texto de sólida doutrina que foi reação ao péssimo religioso e ao rigor jansenista da época. Por isso, ele foi declarado doutor da Igreja e proposto como patrono dos confessores e teólogos de teologia moral. Santo Afonso morreu na Nócera, a 19 de agosto de 1787, e foi canonizado em 1832. E na quarta-feira, 2 de agosto, Santo Eusébio de Vercelas, também um bispo. Amigo e colaborador de Santo Atanásio de Alexandria e de Santo Hilário de Poitiers, Santo Eusébio foi um dos principais artífices da organização interna e também externa da Igreja. Então, recentemente saída das perseguições, nascido na Sardenha no começo do século IV. De simples leitor da Igreja de Roma, em breve foi ordenado sacerdote e depois, no ano de 345, bispo com sede em Vercelas. Nas acirradas batalhas teológicas, ele se alinhou entre os defensores da fé de Nicéia e do seu irredutível paladino, Santo Atanásio. Por opor-se ao arianismo, foi exilado pelo imperador Constâncio. O santo bispo foi despachado com algemas até a distante Palestina, onde permaneceu por 6 anos, fechado numa prisão de Citópolis. Libertado, foi visitar Atanásio, com quem esteve por breve período. Chegando à sua sede, colaborou com o bispo Hilário de Poitiers para curar as feridas produzidas pelas heresias na Igreja do Norte. Eusébio é lembrado na história da literatura cristã antiga pela tradução para o latim
dos comentários aos Salmos, do homônio Eusébio de Cesareia. Continuando, então, vamos para quinta-feira, dia 3 de agosto, dia de Santa Lídia. Lídia, primícia do cristianismo da Europa, natural de Tiatira, cidade da Ásia, e era pagã, mas muito temente a Deus. Isto é, prosélita da religião hebraica em Filipos, na Macedônia, onde o apóstolo Paulo, em companhia de Silas, Timóteo e Lucas, chegou na segunda viagem missionária, entre os anos 50 e 53. Os missionários de Cristo, após terem pisado o solo europeu, aguardaram o sábado para encontrar os correligionários judeus em um lugar na margem do rio, onde presumiam que eles pudessem se reunir, na falta da sinagoga, para a oração em comum e a leitura de alguma página da Escritura. No sábado, narra Lucas nos Atos dos Apóstolos, saímos porta fora, às margens do rio, onde supunhamos que se fizesse oração. Sentados, dirigimos a palavra às mulheres que se haviam reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira. Adoradora de Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração, de sorte que ela aderiu às palavras de Paulo. A casa de Lídia tornou-se a primeira igreja na Europa. Para a igreja de Filipos, talvez também por mérito de Lídia. São Paulo teve palavras de comovente ternura, chamando esses irmãos em Cristo de caríssimos e desejadíssimos, alegria e coroa. Embora nos falte informação a respeito do culto de Santa Lídia, os sinais da sua santidade são evidentes na sua pronta resposta à graça de Deus. Na sexta-feira, 4 de agosto, São João Maria Vianney, presbítero e o padroeiro dos padres, dos sacerdotes. Conhecido e amado como Cura d'Ars, povoado francês ao norte de Lyon, onde exerceu seu ministério sacerdotal, João Maria Vianney nasceu em 1786 e morreu em 1859. É daqueles homens aos quais se aplicam as palavras de São Paulo. Deus escolheu os mais insignificantes para confundir os grandes. Este camponês de mente rude, nascido em Dardilly, passara pela tempestade revolucionária e pela exaltada epopeia napoleônica, sem sequer perceber. Ou melhor, teve de se esconder por certo período, por haver desertado do exército napoleônico em marcha para a Espanha, sem entender a gravidade do seu comportamento, somente porque não conseguia acertar o passo com o seu batalhão. No seminário ainda lhe foi mais difícil acompanhar os seus colegas de estudos pela confusão mental que fazia diante de simples páginas de filosofia ou de teologia. Pelo que os seus mestres, desanimados, deixaram até de interrogá-lo. É lástima, disse um deles ao vigário-geral, porque é modelo de piedade. Modelo de piedade? Exclamou este. Então, eu o promovo e a graça de Deus fará o resto. Em 1815, deram-lhe as ordens sagradas, mas sem a autorização para confessar, pois julgavam-no incapaz de guiar as consciências. Quem poderia imaginar que João Vianney se tornaria um dos mais famosos confessores que a história da Igreja conhece? Pois é, né? Ele morreu aos 73 anos, a 4 de agosto de 1859, e ele é o padroeiro dos padres e sacerdotes, né? O dia dele, 4 de agosto, é o dia do padre, então. Ontem, dia 5 de agosto, então sábado, né, a igreja lembra a consagração da Basílica de Santa Maria Maior. Santa Maria Maior, a quarta Basílica Patriarcal de Roma, chamada inicialmente Liberiana, porque era identificada com o antigo templo pagão no alto do Esquilino, onde o Papa Libério, 352-366, adaptou a basílica cristã. Narra-se que Nossa Senhora, aparecendo na mesma noite de 5 de agosto de 352 ao Papa Libério e a um patrício romano, teria convidado ambos a construir uma igreja, onde de manhã encontrassem neve. Na manhã do dia 6 de agosto, uma prodigiosa nevada, cobrindo a área exata do edifício, teria confirmado a visão, convencendo o Papa e o rico patrício a pôr em mãos a obra na construção do primeiro grande santuário mariano, que recebeu o nome de Santa Maria da Neve. Né? Falamos nisso no Momento com Maria de hoje. Né? Pouco menos de um século depois, o Papa Sisto III, para recordar a celebração do Concílio de Éfaso,
431, na qual era proclamada a maternidade divina de Maria, reconstruiu a igreja nas dimensões que ela tem hoje. Desta obra permanecem as naves com as colunas e os 36 mosaicos que enfeitam a nave superior. A forma atual da basílica contribuíram vários pontífices, desde Sisto III, que pôde oferecer ao povo de Deus o maior monumento ao culto da bem-aventurada Virgem, a qual prestamos culto de hipérdulia, isto é, de veneração maior do que o prestado aos outros santos. Até os papas de nossa época, né, ajudaram. A basílica, que foi também denominada Santa Maria do Presépio, já antes do século VI, quando aí foram levadas as tábuas de antiga manjedoura, da antiga manjedoura de Jesus, né, que a devoção popular identificou com a que acolheu o menino Jesus na gruta de Belém. A celebração litúrgica da dedicação da basílica entrou no calendário romano somente no ano de 1568. Chegamos então ao dia de hoje, domingo 6 de agosto, transfiguração do Senhor, né? O Evangelho vai falar disso hoje. O próprio evangelista Mateus inicia a narração com as palavras 6 dias depois, isto é, após a confissão de Pedro e a primeira predição da paixão. Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, em alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como um sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Existe neste episódio clara oposição à agonia do horto de Getsemane. É evidente a intenção de Jesus de oferecer aos 3 apóstolos antídoto que os fortalecesse na convicção da sua divindade durante o terrível teste da paixão. O Alto Monte, que o Evangelho não diz qual seja, é quase certo que se trata do Tabor, localizado no coração da Galileia, e domina a planície circunstante. A data deve ser colocada entre o Pentecostes hebraico e a Festa das Cabanas, no 2º ano de vida pública, no ano 29, no período dedicado por Jesus de modo particular à formação dos apóstolos. Aquela montanha isolada era de fato muito propícia às grandes meditações, no silêncio solene das coisas e no ar rarefeito que mitigava o calor do verão. Com esta visão sobrenatural, Jesus dava confirmação à confissão de Pedro: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aquele instante de glória sobre-humana era o penhor da glória da ressurreição. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai. O próprio tema do colóquio com Moisés e Elias era a confirmação do anúncio da paixão e da morte do Messias. A transfiguração, que faz parte do mistério da salvação, é bastante merecedora de celebração litúrgica, que a Igreja, tanto do Ocidente como do Oriente, celebrou de vários modos e em diferentes datas, até que o Papa Calixto III elevou de grau a festa, estendendo-a à Igreja Universal. Muito bem, esses textos são do site católico Liturgia Diária da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz de forma resumida. Quem puder, pesquise sobre a vida desses homens, dessas pessoas, você vai se surpreender. Somos a música do Salmo da liturgia de hoje. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo.